irmãos e irmãs, graça e paz. Espero que todos estejam bem e quero convidá-los a cultuar a Deus neste momento de adoração, de glorificação e de exaltação do nome do Senhor. Momento de agradecermos por tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Na verdade, nós estamos vivendo um tempo de gratidão. E para tanto, o Salmo 50 nos diz assim: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura. Vem nosso Deus e não guarda silêncio, perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança. Palavras do Senhor. Nesse sentido, eu quero convidar a igreja, aos irmãos e às irmãs que estão em casa, para orar comigo, pedindo a Deus que Ele aceite o nosso culto apesar de nós. Apesar dos nossos fracassos, dos nossos pecados, mas quando de fato nós nos colocamos diante da presença, com coração grato, Ele aceita o nosso culto. Vamos orar? Deus, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença, diante da Tua santa palavra, e ó Deus, queremos ofertar ao Senhor este culto. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, aceita este culto que a Ti ofertamos nesta noite, a fim de que o Teu nome seja glorificado e exaltado. De fato, ó Pai, é um tempo de gratidão, de agradecermos pelas nossas vidas, porque o Senhor tem nos dado, ó Pai, todas as sortes de bênçãos, e nós Te louvamos por isso. Derrama da Tua graça sobre as nossas vidas, sobre a vida da Tua igreja, do Teu povo, e nós o louvaremos para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Ainda neste sentido, nós iremos entoar um hino. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele oferecemos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele oferecemos o louvor. Coroado és Tu, ó Rei Jesus, coroado és Tu, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroado és Tu, ó Rei Jesus, coroado és Tu, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Vamos fazer a leitura que
se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso de 25 a 34. Eu quero que os irmãos me acompanhem nesta leitura. Se você estiver com a sua Bíblia aí, ou com o seu celular, em que você tem este aplicativo da Palavra de Deus e quiser nos acompanhar nesse momento, nós iremos fazer essa leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versos 25 a 34, que nos diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem se ajuntem em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Palavras do Senhor. Palavras de conforto, palavras de exortação para a nossa vida, no sentido de nós observarmos a sua palavra e colocarmos em prática. Porque, de fato, o que nós precisamos é buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E, nesse sentido, nós iremos cantar mais um hino. Ser engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Ser engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia.
Irmãos, eu quero convidar você novamente a abrir a sua Bíblia no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Nós iremos fazer a leitura dos versos 1 ao 14. E neste momento eu quero conversar um pouco com os irmãos sobre o tema prevenção. E esse texto é um texto muito rico e que tem uma facilidade ou uma maneira de nós interpretarmos de diversas maneiras. E Deus tem tocado ao meu coração a falar esta palavra nesta noite. Então o texto nos diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo se deitado, também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Pois tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste? Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor a Eli, esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício e nem com a oferta de manjares. Palavras do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, esta é uma narrativa que se dá de maneira muito interessante e surpreendente. Ela começa com a história de Ana, mãe de Samuel. Samuel foi galgando uma maturidade espiritual porque ele se prevenia das coisas que pudessem afastar do seu Senhor. Diante disso, o texto nos relata pelo menos 3 coisas muito importantes para compreendermos o que o texto quer falar conosco. E é muito interessante porque Samuel conviveu e viveu com os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, sendo que os 2 foram cruéis e terríveis, não respeitavam ninguém. No entanto, Samuel servia o Senhor com integridade de coração, e tudo que Eli falava a ele, ele colocava no seu coração.
E o primeiro momento que eu quero destacar desse texto é que Deus está muito descontente com o profeta Eli, uma vez que ele não cuidava bem dos seus filhos, Ofni e Finéias, no sentido de correção. Os dois eram os filhos de Eli, e sendo filhos do sacerdote, do profeta, na casa do Senhor, eles faziam coisas totalmente opostas àquilo que o Senhor havia instruído. Eram perversos, eram cruéis. E se nós olharmos o texto atentamente, principalmente o capítulo 2, que nos diz assim a partir do verso 13 e 14: pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo o Israel que ia ali. Então eles eram perversos, eles eram cruéis. E a gente observa que Deus já vinha conversando e falando com Eli, a fim de que Eli cuidasse dos seus filhos, chamasse atenção e apontava para ele, porque os seus filhos eram exemplo para o povo que ia à casa de Deus. Segundo momento, por causa da desobediência de Eli, em não se importar tanto com os seus filhos e nem corrigi-los, Deus, no seu coração, quer prevenir o seu projeto. Deus quer prevenir aquilo que ele tinha para com Eli, e agora Deus está transferindo o seu projeto, está levantando um outro profeta. E justamente levantando um outro profeta no lugar de Eli, que é o próprio Samuel, em que Eli foi o seu orientador. Veja que coisa interessante. Eli é o orientador de Samuel, e Samuel ouve a Eli e ele coloca em prática. Vejamos então 1 Samuel 3:20, que nos diz assim: todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Então veja, irmãos, Deus já havia falado com Eli, já havia se apresentado a Eli, dizendo: corrija os seus filhos são perversos, são mal, e no entanto eu vou tocar. E aqui a gente pode perceber também um outro terceiro lugar, um terceiro ponto. Deus se revela a Samuel e lhe conta o que vai fazer com a casa de Eli. Isto é, vai julgar a casa de Eli por causa dos pecados cometidos por seus filhos, e recai sobre a sua própria vida e de seus próprios filhos. 1 Samuel 13:14 nos diz assim: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de amor. Ele é amoroso ao extremo, mas ele é um Deus de justiça. E quando ele fala, ele cumpre. Ele falou ao profeta Eli: eu vou julgar a sua casa. E de fato ele julgou. Se a gente olhar os textos subsequentes, a gente vai observar que Deus, inclusive na sua infinita graça, matou os filhos e o próprio sacerdote Eli. Portanto, prevenção significa que é uma pessoa prudente. É aquela que é prudente. Ato ou efeito de prevenir, precaução, pronto para o serviço.
Então veja, irmãos, que o significado, quando a gente olha lá no dicionário, ela tem essas características, ela tem este significado muito importante, que significa uma pessoa prudente. E quando nós olhamos para Samuel, ele era um garoto, um jovem prudente, diferentemente de Eli. Prevenir é chegar de, antecipar, acautelar, precaver, está ligado a conservar. Então veja que interessante, uma palavra conectada na outra e que tem tudo a ver com as nossas vidas. Isto é, prevenção está ligada a prevenir, e prevenir está ligado a conservar. O que é conservar? Quando nós compramos um alimento e que ele é perecível, dura um dia ou dois, nós colocamos na geladeira e ali ele fica uma semana ou duas. Há alimentos que duram uma semana e a gente coloca de conserva e ali ele permanece 1 ano, 2 anos, até mais, ele fica conservado. Portanto, conservar o quê? A palavra de Deus. Conservar com integridade é a gente se prevenir. Prevenir a nossa espiritualidade está ligado à palavra de Deus, a buscarmos a palavra de Deus e não só isso, e ver o que Deus quer falar conosco. Porque Deus fala conosco através da sua palavra, assim como Deus falava com Eli, cara a cara, face a face, e Eli não deu ouvido. Portanto, o primeiro ponto que eu quero destacar é que Deus quer nos prevenir através da obediência. Obediência é tudo. Nós obedecemos a muitas coisas do nosso dia a dia. Nós obedecemos o nosso patrão, nós obedecemos a nossa esposa, os nossos filhos nos obedecem, nós obedecemos as coisas que são compostas na sociedade, as regras da sociedade. Se a gente desobedecer, a gente paga um alto preço. Portanto, o texto está falando que nós devemos obedecer. Então vejamos o verso 8, que nos diz assim: o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel 3ª vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem o chamava o jovem. A obediência nos ajuda a disciplinarmos. Veja que quando Samuel ouviu a voz chamando-o, Samuel, Samuel, logo ele estava pronto, logo ele obedeceu e foi ver o seu mestre, o que seu mestre queria com ele. Quando na verdade era o mestre dos mestres, que era o Senhor, que ainda não havia se revelado a ele. Ele não estava entendendo aquela voz, até que o seu próprio mestre, mais lá na frente, vai dizer para ele: quando te chamar, você diz: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Portanto, irmãos, a obediência, ela é para nos ajudar a disciplinar a nossa vida. Nós somos disciplinados em muitas áreas da nossa vida, mas às vezes deixamos de ser disciplinados na palavra de Deus. Deixamos de ser disciplinados no nosso dia a dia para com o Senhor. Quantas vezes eu me pego indisciplinado, quantas vezes eu me pego no momento em que é para orar, para meditar na sua palavra e para obedecer ao Senhor, muitas vezes eu deixo de fazer isso. E tenho certeza que muitos de nós deixamos de fazer isso. Muitas vezes nós arrumamos muitas desculpas e das mais esfarrapadas possíveis para a gente não obedecer à voz do Senhor. Portanto, a obediência nos ajuda a nos disciplinarmos e nos traz esperança e vida. Nos aproxima mais do nosso Pai. Ao contrário, nos traz desassossego, inclusive morte, como foi o caso de Eli e de seus filhos. Portanto, obediência é tudo. Samuel ouviu e disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. Quantas vezes nós ouvimos Deus nos chamando, falando a obediência, e a gente fala: ah, será que sou eu, Senhor? Ou envia o outro, ou nós dizemos: eis-me aqui.
mesmo que custe ou que nós paguemos um preço alto, mas nós precisamos obedecer à voz do Senhor. Em segundo lugar, Deus quer nos prevenir através do compromisso, do comprometimento. Então, vejamos o verso 10, que nos diz assim: então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. A falta de compromisso significa imaturidade espiritual. Tiago nos alerta para isso no capítulo 2 de sua carta. A fé sem obras é morta. Samuel se comprometeu e disse: fala que o teu servo ouve. Comprometimento. Compromisso com aquele a qual havia chamado ele, compromisso com o profeta Eli, mesmo ele vendo Eli errando, mas ele obedecia a Eli. E por isso, Deus o chamou para ser profeta. Deus disse a Samuel: vou acabar com a casa, vou julgar a casa de Eli, e você vai ficar no lugar. Você vai ser profeta no lugar de Eli. Quando nos comprometemos e fazemos, a nossa espiritualidade fica mais próxima de Deus, porque fazemos para o Senhor e não para homens. Irmãos, quantas vezes nós nos comprometemos com o Senhor, quantas vezes nós prometemos e quantas vezes deixamos de fazer, por coisas, às vezes, por pensarmos só em nós. Esse é um tempo de nós nos comprometermos com o Senhor. Tempo esse que Ele chama para que a gente possa de fato dizer: eis-me aqui, toma minha vida nas tuas mãos e faça aquilo que lhe aprouver para a glória do Senhor. Terceiro e último ponto: Deus quer nos prevenir através da prontidão. Então vejamos os versos 4 e 6, que nos diz assim: o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei. Torna a deitar-te. Ele se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele respondeu: não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Prontidão. Não sabemos qual foi a hora. Se foi de madrugada, se foi no início da noite, mas o menino Samuel, ele estava de prontidão, ele estava pronto, porque a sua mãe o havia entregado para o Senhor, e ele sabia que ele estava a serviço do Senhor. Ele estava pronto. Ele estava de prontidão. Por isso, meus queridos, o texto nos fala que a gente deve ficar prontos para o Senhor. Estarmos em prontidão, assim como Samuel esteve. E quando nos colocamos à disposição, somos chamados à receptividade do Senhor. O cristão deve estar sempre pronto para toda e qualquer situação. Hoje, com esta pandemia ocorrendo no planeta, infelizmente há muitos cristãos que creem mais nas autoridades, nos cientistas, nos médicos, do que no Deus da vida. Nós precisamos estar prontos, e isso só faz com que nós enxergamos que Deus é aquele que está ao nosso lado, quando de fato nós olhamos para a sua palavra e buscamos na sua palavra. Por isso, precisamos mais do que nunca vivermos aos pés de Jesus, sempre usando a prática da obediência, do compromisso e da prontidão. Pode vir os vendavais da vida, pode vir os problemas da vida, poderão vir todo e qualquer problema, mas Deus estará conosco. Do contrário, fará que nem um profeta Eli, do qual o Senhor disse: vou pedir conta a você. Hoje eu acertarei contas com você. Irmãos, como diz Hebreus, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso nós precisamos de fato buscarmos
o Senhor, o nosso Deus, o Senhor Jesus. Alguém cunhou a seguinte frase e eu quero concluir com esta frase. Não sei quem foi que cunhou esta frase, mas uma frase verdadeira e que serve para os nossos dias. Não faça de Jesus apenas um remédio quando você está passando mal, mas sim o pão de cada dia que você necessita para viver. Portanto, se a nossa vida de fato está nas mãos do nosso Senhor, se nós buscamos na palavra de Deus, nós estamos prevenidos de qualquer situação, de qualquer coisa, especialmente da nossa vida nas mãos do Senhor, aquele que tem o poder para dar a vida e tirar a vida, aquele que tem o poder para nos dar a sua graça, porque foi através da sua graça que ele nos deu vida e vida em abundância. Não é uma vida materialista, mas é uma vida para além, onde nós ressuscitaremos com Cristo Jesus. Assim sendo, que Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos para o louvor e a glória de Cristo Jesus, sendo prevenido pela sua palavra e vivermos a sua palavra hoje e sempre. Amém. Vamos orar? Eu quero encerrar com uma oração esta noite e na certeza de que o Senhor tem nos visitado e falado aos nossos corações e a gente praticado a sua palavra. Vamos orar. Deus, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença, Pai, e de fato o Senhor é aquele que quer nos prevenir de toda e qualquer situação. E por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Teu altar. Derrama, Senhor, da Tua graça, derrama, Senhor, da Sua infinita misericórdia, da Sua bondade, do Seu amor. Capacita, Deus, a viver para o louvor e a glória do Teu nome. Ó Deus de amor, ainda olhamos para a nossa sociedade, para o nosso país, para os nossos governantes, para as nossas autoridades, para os agentes de saúde, ó Deus, para os nossos empregadores, para as pessoas que estão maltrapilhas, passando fome e necessidade no nosso país, as pessoas que estão sofrendo dessa pandemia, ó Pai, que a Tua boa mão esteja sobre a vida do nosso país, ó Pai, de tal maneira que o Teu nome seja sempre glorificado e exaltado. Ó Deus de amor, derrama da Tua graça sobre o nosso país por amor do Teu nome. Fica, Deus, conosco e nós o louvaremos para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Recebi a bênção e a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, as consolações, os ensinos benfazejos do Espírito Santo de Deus, repouse sobre você, meu irmão e minha irmã, e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.